Obrigada a todos. Eu estou com a difícil missão, né, de ser o último painel aqui, todo mundo ansioso para ver o encerramento, mas acho que a gente vai contribuir um pouco aqui com esse evento. Eu acho que falar um pouco dos impactos aqui da modernização, né? Quando fala em modernização do contrato, logo pensa em tecnologia, temas nesse sentido, né? Mas aqui eu acho que a gente está falando um pouco da modernização da própria lei, né? Tanta coisa já evoluiu com a lei das concessões, de PPP, né? Ao longo desses anos. Então, eu acho que com esse novo projeto de lei, com essa nova lei, eu acho que vem para incorporar todas essas modernizações. Bom, eu acho que aqui a gente vai falar um pouquinho dos temas, falar um pouco sobre contrato de adesão, um pouco das garantias de PPP, falar um pouco de reajuste. Foram alguns temas abordados aqui previamente, mas eu acho que a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora, né? Queria pedir aqui para o Paulo Galli falar um pouquinho para a gente sobre os contratos de adesão, né? Eu acho que é um tema que vai vir com bastante mudança, né? Nesse novo projeto de lei. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, quais são os riscos desse mecanismo, os prós e contras, né, basicamente, e quais os limites para essa utilização desse contrato de adesão. Bom dia a todos, agradecer o convite para estar aqui. Bom dia a todos, um prazer, tá? Eu acho que é um momento, para mim, de aprendizado gigantesco, um momento histórico também. Eu acho que a gente está hoje fazendo um registro muito importante, uma mudança que vai impactar demais no futuro do país. Bom, o contrato de adesão não é algo que passa por São Paulo, né? Não é algo que São Paulo se estuda, se debruça ou pensa nisso. Agora, ele é muito importante e deve ser bem analisado, mas tem algumas variáveis bastante complexas também. A gente entende que, do ponto de vista regional, ele tem importância grande. Se você vai pensar no contrato de adesão, no primeiro momento a gente pensa em saneamento principais, você tem obrigações legais de chegar à universalidade hoje do serviço de saneamento, e a gente sabe que municípios pequenos, médios do Brasil todo não chegarão nesse prazo. E além de ter o cidadão que não é atendido, você tem um mercado potencial que o setor privado pode explorar. Portanto, há mercado para atender, e a adesão pode ser uma solução para municípios médios e pequenos que não têm condição de estruturar uma operação com o custo que tem, com a complexidade que tem, sequer tem recursos humanos para montar isso. Nós não temos escritórios de modelagem que possam chegar a esse ponto. Então, quando você parte para uma padronização e poder ter adesão a contratos já de sucesso, em que você tenha concessionários estabelecidos, você vai ter ganhos de eficiência, você vai ter redução de prazo, você vai ter sinergia, você vai ter controles muito mais efetivos, portanto, é algo que pode ser analisado. A hora que você parte para a parte, essa é uma parte filosófica que eu acho que é bastante importante. A hora que você vai para o operacional, começa a pegar. Como é que você adere? Como é que você precifica isso? Como é que você vai, a partir de um contrato já existente, precificar para que você tenha o custo desse parceiro, desse novo parceiro, entrar dentro desse contrato? Como é que ficam as questões regulatórias dos diferentes municípios que entrariam nesse processo? Como é que fica a governança de relacionamento desses municípios com essa concessionária? Então, eu acho que é um pouco também do que a nossa diretora do Benes colocou, é algo muito importante, tem que ser estudado. Não sei se está maduro agora para ser implementado nessa lei, mas caso ele venha, tem que ter uma regulamentação específica para esse contrato. Eu acho que a gente tem condição depois, com o deputado, fazer um pouco de uma análise dentro da SPP e fazer uma contribuição para ele também, para levantar alguns pontos que eu acho que são importantes. E limites também não dá para definir hoje, quer dizer, qual o limite que você entra. Outra dificuldade também é como você sai de um contrato desse, um município inadimplente, como é que você tira uma concessionária que não está adequada, como é que o município sai. Então, eu acho que é necessário, é interessante, porém, ele tem que ser bem pensado. Eu não sei se ele caberia neste momento. Aí é uma avaliação que cabe ao Congresso e ao deputado fazer essa análise aí para ter um efeito importante. Só vou aproveitar esse final
Porque quando você fala em subnacional, você tem os estados, né? Mas você tem os municípios. E a hora que você vai para o município, a variedade de projetos é gigantesca, né? Então, eu acho que a lei também tem que abarcar um pouco essa necessidade que você tem. No município de São Paulo, nós temos de estádio de futebol, nós temos cemitérios, temos estacionamento, temos terminais de ônibus, temos escola, né? Nós temos ciclofaixas que estamos estudando, nós temos centros de esporte, tem construção de escola, reforma de escola. Então, a diversidade que você tem de projetos e possibilidades dentro do município são gigantescas. Tem terminais de ônibus, você vai ter agora também, também entrando em zeladorias, vamos entrar também em reformulação urbanística, em reforma urbanística. Então, são coisas muito específicas que não cabe nem ao Estado e nem à União, mas ao município cabe. Então, a lei também tem que abarcar e tem que ter uma interpretação para esse tipo de atividade e para esse ente que é importante, que é o município. O município, potencialmente, hoje, é quem pode produzir maior número de processos de concessão. E para médias empresas, eu acho que tem as grandes empreiteiras, as grandes empresas concessionárias, e o município pode trazer para o mercado empresas médias e trazer um novo mercado para desenvolver o país, resolver e melhorar a situação e o atendimento do cidadão. Obrigada. Eu acho que, complementando, né, são contratos que eles podem trazer muito benefício, né, principalmente para os pequenos municípios e médios, né, mas também tem que tomar muito cuidado, né, porque são contratos que têm pouca margem de negociação e tem que ter muita segurança jurídica, né. Então, às vezes, né, um município pequeno pode ter uma dificuldade maior de estabelecer uma regra num contrato de adesão. Realmente é um ponto bem aqui que tem que ser bem discutido para ser colocado nesse projeto de lei. Não sei se alguém mais quer comentar sobre esse ponto, mas acho que a gente podia passar para um outro tema aqui também, que é o fundo como instrumento de garantia de PPP. Por favor, Paulo. O deputado não estava no momento, mas a gente vai fazer um arrazoado da SPP e encaminhar como uma contribuição alguns pontos que a gente acha relevante dentro desse processo. Tá, deputado? Então, eu queria passar para o segundo ponto aqui, que é os fundos, né, como instrumento de garantia de PPP. Eu acho que São Paulo, Minas, né, Minas acho que tem o maior número de PPP, pelo menos de concessão de rodovias, né, que a gente está acompanhando sempre muito de perto. Inclusive, a nossa PPP é a primeira do país, né, de concessão de rodovias, né, que é a Nascentes Gerais. Então, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho o Bruno para falar um pouquinho dessa questão dos fundos de garantia de PPP, como garantia dessa que está sendo muito discutido, né, na verdade. Tem discussões judiciais, que alguns são favoráveis, outros não, né? Tem discussão no Tribunal de Contas. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até um pouco que a gente já ouviu aqui, né, da dificuldade de ter esses fundos garantidores, né? O BNDES mesmo falou, olha, é difícil você dar um financiamento para uma concessão que não tem um fundo muito claro aí para constituir essa PPP. Então, eu queria ouvir um pouquinho você aí, Bruno, por favor. Bem, quase boa noite já a todos, né? Primeiro, agradecer aí o honroso convite aí da Agência Infra na pessoa do Jimmy, da VIAP na pessoa do Brendo e a Letícia, né? É uma satisfação muito grande estar aqui para debater esse tema importante e aproveitando até a ilustre presença do nosso deputado Arnaldo Jardim, quer dizer, o quão importante é essa discussão, porque no final do dia, né, nós estamos falando de segurança jurídica, né? A gente só vai conseguir atrair investidor tendo um ambiente de segurança jurídica, né? Antes de falar dos fundos, né, e eu acho que aqui a gente tem um painel de subnacionais, né, e eu brinco que é bom a gente ir trocando de chapéu na infraestrutura, que cada vez você vai aprendendo um pouco mais, né, e lidando com problemas distintos, né? E a realidade de um ente subnacional, ela é muito diferente, na minha visão, da realidade do governo federal, né? E eu vejo, pegando o exemplo de Minas, né, acho que a gente é um estado que tem feito muitos projetos aí de parceria público-privado. Eu divido a minha carteira hoje em 3 grandes verticais, né? A infralogística tradicional, rodovia, ferrovia, aeroporto, mobilidade, né? Então, contratos do transporte coletivo, metropolitano, metrô, e infraestrutura social, que para mim é o tema de fronteira. A gente está engateando ainda no Brasil, e aí vem saúde, educação, segurança pública, a área, né, de parques, né, enfim, outros temas. E aí
o céu é o limite, né? Porque o instrumento é pragmático. É muito bom ver hoje que, né, todos os entes aí têm trabalhado com suas carteiras de projeto, né? E aí, deputado, eu acho que um ponto fundamental, né, quando fala em PPP, né, é a estrutura de garantia. Essa discussão em relação aos fundos, né? Então, acho que tem uma discussão que é a questão de vinculação, né, de imposto, né? E aí você tem, de fato, a vedação, mas nós estamos falando de criar fluxos automáticos de transferência de receita, né? Agora, como isso é um tema que, às vezes, surge alguma discussão jurídica, eu entendo que pacificar isso de forma muito explícita, né, no novo marco legal é fundamental para trazer essa segurança jurídica, né? Porque, naturalmente, quando se pensa numa PPP como uma contrapartida, né, eu acho que o que o investidor vai precificar é o risco de, nos próximos 30 anos, o poder público honrar seus compromissos, né? E quando você tem um fluxo automático, a gente tem trabalhado lá em Minas, por exemplo, com a questão, né, de fundo de participação do Estado, fluxos que são automáticos. Então, isso dá muito mais segurança, né? Então, torna esses projetos muito mais viáveis. Então, na minha visão, né, do ponto de vista legal, a gente avançar com, né, uma explicitação muito clara, né, muito cristalina no texto legal federal, que é referência para todos nós, né, é um passo muito importante, né? Então, a gente está até trabalhando também em âmbito estadual para deixar isso claro também na legislação mineira, né? Essa questão da vinculação, e é um passo que eu entendo fundamental. É bem importante, né, mesmo, a gente ter uma clareza, né, uma definição no projeto de lei sobre essa utilização, né? Assim, a gente deixa para debater outros temas, né, e não um ponto tão importante para uma PPP, né? Garcia, por favor, poderia complementar. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, também muito honrado em participar desse painel. Acho que essa questão da gente deixar claro a possibilidade de utilização do FPE e FPM é muito importante, acho que vai ajudar bastante nos projetos. O Estado de São Paulo hoje, alguns anos já, a gente está com uma carteira de PPPs, uma virada um pouco do Estado que por muitos anos só trabalhou com construções comuns, muito olhando para levantar receita, né, uma receita corrente ali, que utilizada nos momentos de crise, e o Estado agora se voltou para as PPPs e hoje a gente tem um pipeline aí bastante robusto com, assim, projetos não só voltosos em quantidade de projetos, mas também de volume financeiro, né? Projetos de trilhos que exigem muito capital, projetos de saneamento, projetos de segurança hídrica. Então, a gente está olhando para o tema das PPPs com muito cuidado e muito carinho, e o problema número 1, 2 e 3 é garantia. A existência da Companhia Paulista de Parcerias é para dar garantia, ela é um instrumento de garantia extremamente ineficiente, e o Estado tem buscado fluxos para tentar resolver isso, e a solução do FPE na legislação nos ajuda muito. Mas, se me permitirem uma provocação, e eu sei que 6 da tarde já não é mais horário de fazer provocação nenhuma, mas é um tema muito relevante, a gente está preso numa prisão de papel. Nós não encontramos fluxos para dar para garantia nos projetos, porque depende de fluxos setoriais. Então, eu tenho um projeto de educação, eu vou atrás da cota parte salário educação, eu vou atrás do Fundeb. Um projeto do PPP de saúde, eu vou lá no FNS, eu acho algum fluxo. Mas eu fico fazendo esse trabalho de escavar setorialmente e eu não tenho uma solução que resolve para tudo. E eu digo que é uma prisão de papel porque ela não tem nenhuma ligação com a situação fiscal do Estado. O Estado pode ter, como é o caso de São Paulo, um orçamento de 357 bilhões de reais por ano e eu não consigo achar um fluxo de 100 milhões de reais para dar para uma PPP, por exemplo, do centro administrativo. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em o meu lado economista de tentar enxergar essas questões que o mundo jurídico impõe, que o nosso regramento impõe, e olhar para isso completamente descorrelacionado da situação fiscal. E a gente tem uma série de regramentos. A gente tem um CAPAG, que diz qual que é a capacidade do Estado de contrair empréstimos. Eu tenho uma renegociação com o PAF, que todo ano o governo federal me diz quanto que eu posso pegar de empréstimos, mas eu não tenho nada em relação a quanto que eu posso oferecer de garantia para as minhas PPPs. E o FPE, embora seja uma solução ótima, ele também não foi feito para isso, né? Os critérios de rateio do FPE são critérios que visam muito mais o desenvolvimento regional e uma diminuição das desigualdades enormes do país do que efetivamente você ter alguma proporcionalidade em relação ao orçamento. Então, o mesmo caso de São Paulo. O nosso FPE é em torno de R$1 bilhão, que hoje está basicamente todo tomado em garantias para a própria União e contra garantias para operações de crédito. Então, eu acho que a questão de garantias ela precisa ser olhada com muito carinho e talvez com um pouco de ousadia por todos os entes para tentar uma solução um pouco mais holística que volte a linkar um problema financeiro com questões financeiras e que trate isso de uma maneira realmente adequada para os tempos em que a gente vive. Eu estou na CPP faz alguns anos, mas entrei na última gestão.
E o que mais me chocou é a gente faz as mesmas garantias que a gente fazia em 2004, quando criou a companhia. O mercado não evoluiu quase nada. Comparado com o quanto que a gente evoluiu no regulatório, eu leio um contrato de 1998 de 15 páginas, eu leio um contrato hoje de trem intercidade, tem 550 páginas. Mudou muito, as garantias seguem muito para trás. E os players hoje desse mercado não são os players de 98, de 2000, de 2004. Os players financeiros estão dominando esse mercado, isso é um fato, podemos discutir o porquê, podemos discutir se é bom ou ruim, mas nosso próprio patrocinador aqui do evento é um desses casos. Então, eles estão, e esses players, eles demandam sofisticação nas garantias. Eles demandam estruturas de garantia que são muito mais robustas do que uma cota de um fundo de investimento dado em penhor, que nem a gente fazia lá atrás e que nem a gente faz ainda. Então, eu acho que é um momento, aproveitar que existe tanto entusiasmo, existe um desejo de fazer algo melhor, para a gente tentar discutir isso de uma forma ainda mais audaciosa para tentar chegar numa solução que realmente encerre esse assunto e para a gente possa passar para os problemas que são muito mais importantes desse tema, que aí são as questões fiscais, as nossas limitações de capacidade de política pública e financeira. Obrigada, Edgar. Bom, é um tema que o deputado vai ter que se debruçar também, né? Essa questão dos fundos, mas eu acredito que tendo uma regulamentação detalhada, né, eu acho que a gente consegue superar bem esse ponto e acabar com as discussões, né? Porque realmente tem essa questão de seus impostos, mas a partir do momento que tem aquela questão do imposto que já passa para o fundo, ele deixa de ser considerado como imposto, né? Então, por que não poder utilizar o fundo como um garantidor de uma PPP, né? Então, acho que isso tudo faz para progredir o país aí com a PPP. Bom, acho que agora o outro tema que eu queria trazer aqui é a questão dos reajustes, né? A Letícia trouxe um pouco no painel dela. Os reajustes contratuais, né? São contratos de longo prazo, todo ano tem direito a um reajuste, acaba em algum momento tendo um atraso, acaba em algum momento tendo uma revisão tarifária que causa o atraso desse reajuste, e no projeto de lei está sendo previsto um prazo, né, para essa aplicação, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se isso vai ser suficiente, se vai solucionar o problema, e aí eu queria ouvir todos vocês. Dr. Jorge, se quiser começar, por favor. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar e agradecer e parabenizar o deputado Arnaldo Jardim pelo seu desempenho no Congresso, não é de agora, mas de longo tempo, trabalhando pela infraestrutura do Brasil. É muito gratificante estar ao seu lado aqui para discutir esse projeto de lei, que eu acho que é super importante. E o senhor, talvez, no Congresso, seja a pessoa mais capacitada para poder estar à frente desse projeto, pela quantidade de projetos que o senhor já fez em prol da infraestrutura brasileira. Então, quero mais uma vez parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo. Parabenizar a Letícia, o Jimmy e a Maria pelo evento, né? Eu acho que é fundamental, a primeira coisa a experiência que a gente vai vendo, qualquer concessão, projeto, é importante o projeto inicial, né? Se você tem um projeto bom, a regulamentação dele fica muito mais fácil, né? O problema é quando você faz as coisas apressadas, quando tem uma pressa em desenvolver um projeto para licitar, tem sempre isso, né? Os governos têm pressa de resolver os problemas dele dentro do período que se faz o governo. Então, o que é mais importante de tudo é planejamento, né? Eu acho que é fundamental para o país a gente ter planejamento de longo prazo. É fundamental que você tenha planejamento, com planejamento você tem projetos que já tenham licenças ambientais, que não fique dentro do projeto essa licença ambiental para sair. Então, se você estrutura um projeto de longo prazo, todo mundo quer fazer projeto em 6 meses, em 8 meses, e não sai nada. Infelizmente, a gente precisa ter tempo e garantia de projetos
de qualidade, porque o que a gente está discutindo aqui, se a gente tem projeto de qualidade, a gente não precisa estar tratando de reequilíbrio, porque ele já tem toda essa base para poder regulamentar. Não é o que acontece no dia a dia nosso, né? Então, nós da Infra, com a experiência adquirida, nós estamos tentando cada vez mais melhorar os projetos que nós vamos desenvolvendo. Então, e a gente tem prazo para estabelecido. Não adianta pedir para que a gente faça num prazo X, que nós não fazemos, não aceitamos esse tipo de contratação. Então, nós fazemos o projeto no tempo que é viável ele ser feito para que ele seja de qualidade. E a gente, com o longo do tempo, né, com o longo da experiência desses contratos todos que vieram acontecendo, com as dificuldades que tiveram, vamos falar eu estou falando de projeto, não de subnacionais, mas de projetos federais, né? Então, quer dizer, desde a primeira fase, da segunda, isso foi uma linha de experiência muito grande, que a gente, lógico que a gente hoje não tem o projeto ideal, mas tem sempre alguma coisa para melhorar, mas a gente está muito perto do ideal. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande, e tem que parabenizar agora também o TCU. O TCU mudou um pouco. Os subnacionais não têm tanto esse problema de tribunal, mas todos os nossos processos passam pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas entendeu que você tem que ter alguns pré-requisitos de moderação desses contratos, né? Você tem que ter margem de negociação deles para que eles possam acontecer. Então, o que aconteceu foi você dividir riscos. Antigamente, você esses contratos todos antigos, o risco era zero, o risco ficava todo para o concessionário e pronto, fim de papo. Não tem essa... Ele assinou, tem que cumprir. Então, hoje você tem essa facilidade de resolver esses problemas com uma facilidade muito grande. E isso se deve, em grande parte, à mudança de rumo do TCU. O TCU tem hoje uma qualidade... Os projetos, antes de sair, eles têm prazo para ser analisado pelo TCU. O TCU tem um prazo para analisar o projeto e faz a contribuição dele e depois volta. E é discutido o que pode e o que não pode. Vamos ver agora, recentemente, fez a licitação lá em Minas Gerais de uma rodovia que 3 ou 4 vezes deu deserto e nós mitigamos riscos para que ela pudesse acontecer. E o TCU foi favorável e aconteceu. Então, essas mudanças todas que acontecem com o aprendizado que a gente vai adquirindo. Então, eu estou falando um pouco mais da Infra, porque a Infra ela tem feito esses projetos. Tanto nós estamos agora também desenvolvendo, junto com os subnacionais, por exemplo, Minas Gerais contratou o PELT, nós estamos fazendo um PELT para Minas Gerais, para que a gente possa prever o que vai acontecer. Lógico, a previsão é muito empírica, mas você tem um cheiro do que vai acontecer daqui a 20, 30 anos e já se preparar para que esses projetos, você tenha uma carteira de projeto, uma prateleira de projeto. Quem é mais velho aqui lembra do GEIPOT, que era um organismo que você tinha projeto lá. Pô, é importante você ter essa carteira de projeto, mas você precisa ter previsibilidade para o que vai fazer, né? Então, acho que é importante, por isso que a mitigação desses riscos se dá muito no início do trabalho do processo. Tá? Só comentar brevemente, né? Assim, eu falei, né, em relação à questão de garantias da segurança jurídica, né? Acho que quando a gente fala aqui de reajuste contratual, é muito importante previsibilidade, né? Então, acho que é outro tema-chave também para concessão em PPP. Por quê, né? Quando o lado público, né, demora demais a tomar uma decisão, né, por exemplo, num reequilíbrio econômico, você está sangrando um contrato e isso tem consequência, né? E, às vezes, alguns contratos não andaram para frente muito em função dessa falta de tempestividade do lado público. A minha preocupação aqui, né, quando a gente fala assim, né, faz sentido, então, colocar isso em lei, né, é sempre um trade-off também, né, porque a gente tem a tendência de querer levar tudo para a lei, e aí a gente também tem uma outra consequência, que é criar algumas amarras também. Então, assim,
nesse caso específico, né, é que a minha visão é mais de algum regramento infralegal. Acho que a gente pode ter algum comando legal que traz ali referências, parâmetros, ajuda até nessa, né, a puxar o sarrafo para cima, vamos falar assim, do nível de exigência. E aí, de novo, né, eu entendo, vou pegar o exemplo do próprio contrato de vocês conosco, né, o contrato da PPP da MG 050 foi assinado em 2007, o contrato tem 18 anos, então ele está muito distante das melhores práticas hoje regulatórias, e o nosso esforço conjunto, né, Brenda, é modernizar esse contrato, porque isso é bom para o público e, naturalmente, isso vai gerar mais valor para o privado, né? E aí, o que a gente pratica hoje lá em Minas é o que eu falo que é uma responsabilidade regulatória, né? A meta da minha equipe de regulação é não criar passivo regulatório. Então, a gente busca tratar isso o mais rápido possível. Quem tem nos ajudado demais nisso? Nicola foi o precursor aqui, porque a partir do consensualismo, né, e da linha do consensualismo, e isso tem, né, sido irradiado aí, né, para os subnacionais, né, a partir do trabalho que o TCU brilhantemente fez, isso é fundamental. Eu sou o maior cliente, Nicola, lá em Minas, das câmaras de conciliação, seja do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas Estadual, que agora criou, inspirado no TCU, formalmente a mesa de conciliação. No âmbito da própria Advocacia Geral do Estado, a gente também tem, né, a CEPRAC, no Ministério Público tem o Compor, no Tribunal de Justiça tem a Sejusc, e todos esses eu sou usuário frequente. Fidelidade black lá. Por quê? Porque, cara, é a forma de você dar resposta rápida e corrigir passivo regulatório. A gente tem feito isso, modéstia à parte, com muito sucesso, muito sucesso. Eu acho que, né, eu falando, sou chapa branca, mas se pegar minhas contrapartes, meus concessionários falando, acho que fica muito claro isso. Eu vi que o pessoal da ECO talvez, acho que um exemplo bacana, a gente fez, acho que num prazo recorde, né, em caráter pioneiro, a própria revisão quinquenal do contrato da BR-135. Então, acho que do lado público tem que ter essa responsabilidade, essa qualidade de dar resposta rápida, né? Isso é bom para o público e é bom para o privado. Mas a minha preocupação, só para também para o debate, para a provocação, é que amarrar isso em lei, né, criar uma regra que até tanto tempo, eu acho que isso pode ter um efeito colateral. E a gente tem que, então, achar o balanço ideal nesse sentido. Doutor Paulo. Deixa eu falar. Concordo plenamente com você, Bruno. Eu acho que você fixar prazo para resoluções que são complexas é muito difícil. Eu acho que você tem outros instrumentos para você dar celeridade nisso do que esses prazos. Muito mais fácil quando você tem um consensualismo, que todo mundo vai para uma mesa para resolver, tudo bem que você estabeleça um prazo, como é o caso da CSEX Consenso, né? Porque você lá tem um prazo estabelecido para que a solução fosse dada ou não, né? Então, também você não pode ficar indefinidamente você conversando para resolver um problema. Então, quando você está todo mundo numa mesa disposto a resolver, eu acho que o prazo é necessário e se torna muito válido. Mas quando você impõe a um órgão regulador que ele tenha um prazo determinado para resolver algum problema, isso pode gerar, talvez, a ineficácia desse problema ser resolvido. Talvez o melhor seja não resolver. Então, isso pode gerar, quer dizer, o meu modo de ver é nesse sentido. Por exemplo, hoje, pelo que eu sei, hoje na NTT, por exemplo, não tem nenhum contrato em litígio. Todos os contratos que tem lá, segundo informações, estão todos eles regulados, estão todos eles pacificados. Então, lógico que tem alguma coisa que não foi dado de acordo com o concessionário queria, isso aí ele vai ser negociando caso a caso, mas aparentemente eu acho que o Lucas pode falar até melhor do que isso, mas aparentemente acho que não tem nenhum contrato em desequilíbrio hoje na NTT, né? Então, a gente tem instrumento, eu acho que é importante que isso fique regulamentado, mas se você botar instrumento para que isso aconteça dentro de uma lei, é importante, viu, deputado? Acho que os instrumentos para que possam ser feitos, acho que é super importante. Agora, o prazo pode ser, no meu modo de ver, letal, como se diz o outro. Bom, a parte econômica eu deixo para você falar, também economista, mas tem que ter cuidado em correções para você também não indexar, né?
uma grande luta no país para desindexar a economia. E você botar em contratos de 30 anos, estabelecendo já reajustes automáticos, é um pouco complexo. Durante a fase de investimento, acho que você tem que ter, sim, precauções para que o privado não seja onerado nos investimentos que tem que ser feitos, embora você também tenha os requisitos que podem ser feitos, né? Então, estabelecer isso em lei também acho que é um pouco complexo. Eu acho que o esforço grande em primeiro lugar, na modelagem, você ter previsões contratuais que permitam ao privado ter convicção de que seu investimento será respeitado, né? Eu acho que isso tem condição de fazer. E a questão também de você ter câmaras de consensualismo. Nos nossos contratos, nós temos a PGM. Antes de você ter qualquer tipo de disputa fora do contrato, nós temos dentro da PGM uma Câmara que trabalha absolutamente isenta para buscar o consenso, e já utilizamos, né? Embora os contratos de São Paulo são muito recentes, né? A gente começou a operar há 7 anos. Os primeiros contratos assinados completam 5 anos esse ano. Então, já estamos agora na fase de revisão contratual desses primeiros processos. Então, não temos tantos casos ainda de disputa, mas os que tivemos a gente pôde resolver internamente, com a PGM sendo um órgão de consensamento aí. Bom, eu concordo e compreendo os argumentos dos meus colegas, mas para ter alguma controvérsia aqui, eu vejo com muito bons olhos a hipótese de você ter uma legislação colocando o regramento de atualização tarifária constante, a reposição da inflação. Eu vejo isso eu vejo no estado de São Paulo, né, nossa experiência lá, até nas negociações que a gente fez anteriormente, as repactuações com o Grupo CCR, Grupo Eco e Grupo Arteris, grandes passivos dos contratos da primeira rodada de 98, e você olhar o impacto que foi causado por você não ter dado um reajuste em 2003, 2004, depois não ter dado reajuste em 2013 e 2014 desses contratos, que são contratos que rodavam uma TIR de 20% mais de GPM, e você vê aquilo lá ter virado uma grande bola de neve e absolutamente nenhuma responsabilidade foi alocada, foi colocado, foi virando e coube a nós resolver um problema que tinha se tornado gigantesco, um problema enorme para o Estado, e é muito fácil para o governante não dar o reajuste. Ele tem todos os incentivos para não fazê-lo, inclusive do ponto de vista da economia política, né, olhando os incentivos dos agentes, o racional é ele não querer dar, porque ele vai poder jogar esse problema para depois, ele não vai ter nenhuma responsabilização. Então, eu vejo com bons olhos, embora eu tenha dúvida se de fato vai funcionar, porque a gente estaria tentando resolver um problema aqui, de fato um problema de incentivos com uma legislação, mas pode ser um mecanismo, e a gente, lá na CPP, no estado de São Paulo, já há alguns anos, a gente olha muito para os contratos, a gente fica sempre tentando proteger o Estado do governo e o Estado do parceiro privado, caso ele seja um parceiro oportunista. Então, acho que nesse é um caso que o Estado precisa ser muito protegido do governo. Para o governo, da vez, não fazer e não deixar uma conta posterior, não deixar um problema enorme rodando. Então, eu vejo isso com bons olhos, embora eu concorde profundamente que a melhor solução para isso, como meus colegas colocaram, são bons projetos. Você faz um bom projeto, você, pegando de novo o exemplo da primeira rodada de construções de São Paulo, em 98, você fez a construção Castelo Branco, Bandeirantes, Autoban, na hora que você colocou pedágios, mas você deu para a população a duplicação, você deu a qualidade, a população aceitou, as pessoas entenderam e as pessoas compraram a ideia do pedágio. Isso tira a pressão do governante, tira a pressão do governo e você consegue seguir com o seu contrato da maneira adequada. É a melhor solução, mas dar uma ajudinha para o Estado ser protegido, eu acho que pode ser bem interessante sim nesse ponto. Eu acho que a gente pode resumir aqui essa conversa e que a gente tem que separar o reajuste contratual da revisão tarifária. São duas coisas bem diferentes, né? E eu acho que em todos os momentos aqui, eu acho que em São Paulo aconteceu isso. Não houve o reajuste por entender que haveria uma revisão tarifária, né? E eu acho que a própria NTT, ela faz a revisão tarifária junto com o reajuste, né? Então, eu acho que entra aqui tudo e aí eu acho que não é o prazo que vai resolver. O prazo já está no contrato, né? Eu acho que a forma de resolver aqui é separando o reajuste da revisão tarifária. Eu acho que o reajuste aqui é independente de qualquer coisa. É um reajuste inflacionário, né? Como qualquer outro. Então, eu acho que o resumo da ópera aqui, eu acho que é isso, né, a lei de mobilidade, né? Exato. A lei de mobilidade, você desassocia a tarifa
da remuneração do operador. Né? Exato. Então, aí, se você não quiser dar tarifa, não tem problema. A conta dele tem que ser paga. Exato. Acho que você botou bem o dedo na ferida, qual seria. É fundamental, porque o outro é só você corrigir pelo que é a inflação. Isso é direito dele adquirido, sem nenhuma questão. Você não tem que questionar nada. É um direito dele adquirido e pronto. Isso tem que ser dado independente de qualquer coisa. Agora, a revisão é outro detalhe que engloba outros aspectos. Acho que essa a sua posição, eu acho que é super válida, muito interessante. Eu acho que é super válida. Bom, acho que em virtude da hora aqui avançada, eu acho que eu vou dar a última palavra para o Dr. Jorge e para o Bruno, que é sobre a questão da modernização, né, do contrato, das soluções consensuais, que acho que já foi falado um pouco, e como que a gente pode preparar os entes subnacionais para isso, né? Eu acho que o governo federal já deu um belo exemplo aqui de várias modernidades, o Estado de São Paulo também já veio com o reajuste cautelar. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho o Bruno, que agora está com um monte de concessões lá em Minas, eu acho que está com grandes desafios, e o Dr. Jorge também, aí, como que pode ajudar esses entes subnacionais, e assim a gente encerra logo em seguida o nosso debate aqui. Acho que é oportuno, né, falar disso em Minas, que a gente está... e aí eu gostei muito da fala do Edgar aqui, que é proteger o Estado do governo, né? Então, assim, eu brinco que a gente tem hoje, né, um governo sério em Minas, e quando a gente olha 30 anos para a história do Brasil e de vários entes aqui, né, a fala do Edgar ganha mais força. Proteger o Estado do governo é fundamental. E nesse aspecto, acho que o grande destaque, né, em relação a Minas, nós estamos em vias de aprovar a criação da nossa agência reguladora, né, então, muito inspirado na NTT e no que a NTT se transformou nos últimos anos. Né? O Lucas está aqui, a gente, né, fala que a gente não precisa inventar a roda, né? A gente tem que ter aqui tranquilidade de copiar as boas práticas. Então, a gente conversa muito com São Paulo, conversa muito com a NTT. A gente aprovou em primeiro turno, agora em fevereiro, na Assembleia, a criação da agência, e a minha expectativa é que em abril, agora no mês de abril, ainda nas próximas semanas, a gente vai ter a aprovação e a criação da agência, e esse é um passo fundamental, porque aí, voltando até o tema da questão anterior, de, né, colocar em lei ou amarrar, eu entendo que, né, na própria agência, no regramento da agência, a gente já tem isso hoje, mesmo sem ter agência, você consegue, né, criar esses processos que dá essa segurança jurídica, que dá essa previsibilidade. Então, acho que esse é um passo fundamental. A gente tem praticado, né, acho que, e aí entra um outro tema que o Nicola tocou, que é do apagão de caneta, né, quer dizer, o gestor que busca conforto não deve trabalhar em infraestrutura, né, porque a gente pressupõe aqui capacidade de inovar para enfrentar os desafios do passado. Então, nesse aspecto, acho que a gente tem feito coisas interessantes. Então, né, a gente implantou o Free Flow recente. Hoje, o nosso Free Flow, do ponto de vista até de inadimplência, é um benchmark, né, inspirado muito no sandbox regulatório que a NTT fez. Então, a gente adotou, para todas as concessões, a gente está com 2 editais publicados com leilões aí nos próximos meses, 100% Free Flow, né? Acho que esse foi um avanço regulatório importante, né? A gente tem praticado todos esses mecanismos de consensualismo, seja as câmaras de conciliação, previsão de dispute boards, alguns em andamento em projetos nossos, né? Previsão de arbitragem, algumas em andamento. Então, né, tudo isso acho que tem criado um ecossistema que retroalimenta, né? Então isso traz credibilidade, vê resposta, mas o tema da regulação ele é fundamental, quer dizer, separar, né, o ente enquanto formulador da política pública, né, do ente regulador. Então, ter até essa governança funcionando, né, quer dizer, às vezes vou estar lá eu enquanto secretário querendo ir numa linha, né, que é legítima de política pública, e vai estar lá a agência indo contra. E é importante que isso aconteça, né? Eu acho que ganha o ecossistema de infraestrutura, né, ganha, isso gera, né, é importante até para a atração, né, de investimento para o país, né? Eu comentava algumas coisas há pouco, eu voltei de Singapura na semana passada, numa missão com foco em infraestrutura, né? Eu voltei feliz por um lado de ver muita coisa, né? E triste por outro para ver o tanto que nós estamos atrasados. Nós temos que avançar muito, deputado, e o marco legal ele é fundamental para trazer essa segurança jurídica, né? Então, assim, tem muito capital para investir em infraestrutura no Brasil, eu não tenho dúvida disso, mas a gente ainda tem, e o que acontece? Credibilidade é aquela história, você demora tempo para construir e você perde ela muito fácil, né? Então, fatos isolados que aconteceram no nosso país ao longo dos tempos, né? E eu dou um exemplo aqui, não sei se é politicamente correto, mas eu lembro que
quando o ex-prefeito lá do Rio, né, foi lá com a retroescavadeira e derrubou, né, a cancela da linha amarela, eu recebi do mundo inteiro questionamentos, né? Então isso repercute em todos nós aqui. Então, né, eu acho que o cuidado da gente estar junto, né, ter essas conversas, né, e eu vejo o PPI no governo federal como um divisor de águas também, de, né, linkar e puxar a conversa de todos os atores. Isso é fundamental, fortalecer esse ambiente, né, regulatório de segurança jurídica é fundamental para a gente conseguir, de fato, superar mazelas históricas do nosso país enquanto infraestrutura. Então, agradeço a oportunidade e aproveito aqui palavras finais. Então, obrigado mais uma vez. A gente o Pedro falou numa coisa que é super importante. Eu acho que a segurança jurídica é fundamental. Ainda mais em processos de concessão que são 30 anos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2, quanto mais a 30, né? Então, essas fontes que possam nos dar segurança primeiro, de um projeto bem elaborado, bem feito, que a gente... Mas nada você pode prever que vai acontecer, o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. É lógico que você vai mitigar muita coisa dentro do contrato com a experiência que a gente tem. Mas é fundamental que a gente tenha instrumentos como o deputado está propondo, para que o regulador possa trabalhar dentro de uma legalidade. Isso dá segurança para todo mundo, não só para o regulador, como o concessionário. Eu acho que é fundamental a gente ter isso bem esclarecido. E esse diálogo é super importante. Eu vou fazer agora um papel de vendedor. A Infra S.A. é uma empresa. Ela não faz só projeto para o governo federal, ela faz projeto para os subnacionais, para todas as prefeituras, então está aberto. Nós temos uma diretoria que é de inovação de projetos, que está aberta a receber propostas de projetos que os subnacionais queiram fazer e não tenham condição. Não é o caso de São Paulo nem de Minas, mas tem outros estados que não têm tanta condição para desenvolver projeto. A Infra S.A. está aberta, é uma empresa que eu tenho por obrigação de tornar ela lucrativa sem depender da AGU. Então, a gente está aqui para vender projeto e fazer a melhor coisa para tentar melhorar a infraestrutura do país. Então, tenho na Infra uma empresa que possa contribuir para quem quer fazer projetos, e a gente está aberto para isso. Mais uma de vendedor aqui um pouquinho, mas acho que é importante frisar o papel da Infra S.A. no momento. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Bom, queria agradecê-los por essa participação e encerrar o nosso painel. E, por fim, espero que esse projeto de lei traga alterações e modernização para as leis de concessões de PPP, para que a gente possa investir cada vez mais no nosso país. Obrigada.